ao poema. Observando aí o nosso poema, nós vamos ter psicologia de um vencido. Observe que a temática já é negativa, né? Observe que é um tom negativo. Acompanhe comigo. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro da escuridão e retitulância, sofro desde a epigênese da infância a influência má dos signos do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância. Sobe-me à boca uma ânsia análoga à ânsia, que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra, anda a espreitar meus olhos para roê-los. E há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Então, pessoal, observem que desde o início do nosso poema, nós já temos algumas palavras que elas não eram tão comuns naquele período, certo? Eu digo comuns no uso dos poemas, certo? Observem comigo que eu já destaquei aqui para vocês. A gente tem a primeira palavra, olha só, no primeiro verso. Eu, filho do carbono e do amoníaco. Observem, é uma substância aí química, certo? O amoníaco. E aí quando nós observamos profundissimamente hipocondríaco neste outro verso, aquela pessoa doente, né? Que se sente doente, né? Que sente esse mal-estar. Outra palavra, verme, certo? E carnificinas. Perceba que essas palavras, para aquele período em que nós tínhamos o simbolismo e o parnasianismo prevalecendo na produção poética, perceba que essas palavras aqui elas não foram tão bem vistas naquele período, né? A gente lembra que o parnasianismo é exatamente aquela escola literária que vai primar pela arte, né? Arte pela arte, vai buscar o verso perfeito, a rima perfeita, tudo isso por uma questão artística, né? Para despertar o prazer artístico, despertar a arte e fazer com que a pessoa se sinta bem ao consumir aquela arte. É fazer arte pela arte e observar a forma. O simbolismo, aquelas questões mais metafísicas, né? Buscando sempre o espiritual. Perceba que aqui a gente tem um tom negativo no poema e temos termos que não é bem aquele termo agradável, né? É um termo que a gente vai chamar de antipoético. Verme, carnificina, amoníaco, hipocondríaco não eram termos comuns naquele período se utilizar em um poema. E o nosso autor aqui, o Augusto dos Anjos, faz exatamente isso. Traz esses termos para a sua poética, né, para a produção dos seus poemas. Ele coloca esses termos em um tom negativo com relação à vida, né? A gente observa aqui que ele diz que ele vai da sua infância, né, desde a sua origem, do seu nascimento, tem a influência má dos signos do zodíaco e percebo que nós vemos esse mesmo eu lírico aí no fim da sua vida em que o verme irá consumir em um tom negativo. E o que a gente pode observar bem nesse poema? Acompanhe no nosso texto, olha só. Neste poema é possível perceber a melancolia, o pessimismo, né? Melancolia e pessimismo, aquele tom apático, um tom pessimista com relação à vida, assim como utiliza muitos termos científicos e médicos. Olha só, termos científicos e médicos. Percebe que esses termos não eram comuns naquela época se utilizar nos poemas, mas nós vamos ter aí Augusto dos Anjos trazendo esses termos para os seus poemas. E perceba que isso é uma inovação, é um momento em que nós temos o poeta, né, o nosso autor aí inovando, né, trazendo um traço de inovação para aquele período. Continuando, a métrica e o esquema de rimas é bem rígido. O poema tem a forma de um soneto. Olha só, a métrica e esquemas de rimas bem rígido e o nosso poema tem a forma de um soneto. Como assim um soneto, né? Vamos voltar lá no início do poema para que a gente possa observar. Perceba que o soneto é exatamente a estrutura do poema. Então nós vamos observar no início, olha só,
acompanhando comigo, colocando aí o poema, nós temos essa estrofe, né? 4 versos em uma estrofe, né? Então, nós vamos ter quarteto. Observe, temos 2 quartetos, certo? Na sequência, olha só o outro quarteto. E vamos ter 2 tercetos, ou seja, 2 estrofes com versos, com 3 versos cada uma, certo? Então, essa é a estrutura fixa do nosso soneto. 2 quartetos, 2 tercetos. E observe que nós vamos ter também uma contagem das sílabas poéticas. E essas sílabas poéticas, no caso, se mantêm as mesmas. Então, isso daí é algo que está ligado ao quê? À tradição. Como assim a tradição? Exatamente a forma como os parnasianos e também os simbolistas produziam seus poemas, né? Esse apego à forma, a uma maneira fixa de fazer poema. Então, observem que no momento em que nós temos um autor que inova com a sua temática, com o uso de termos científicos, antipoéticos, nós temos um autor que está ligado também à tradição parnasiana, a tradição passada, a um clássico. Então, em determinados momentos, ele traz inovação, em outros, ele se liga à tradição. Acompanhando a sequência do nosso texto aqui, olha só. Em aspectos temáticos, é possível verificar, olha só, algo do realismo e naturalismo. Então, apesar dele inovar, né, trazendo os termos científicos, termos que são próprios da medicina, ele ainda está ligado tanto na forma como nos ideais, ao realismo e ao naturalismo, certo? Então, percebo que é alguém que inova, mas que também está ligado à tradição. Por isso que a gente não pode considerar ele como uma pessoa inovadora, como modernista, que é a escola que irá vir que nós estudaremos na sequência, né? Ele não, ele tem os momentos de inovação, mas também tem a sua ligação com a tradição. Ele é um pré-modernista. Agora, é preciso observar que nós vamos ter um autor que produziu em determinado contexto, né? Ele produziu para que pessoas? Olha só, para quem ele escreveu os seus poemas nessa época? Ó, para a sociedade brasileira do início do século XX. E quando a gente observa essa sociedade, quando a gente lembra desse grupo social, nós lembramos que vivemos aí, nesse período, um país desigual, né? Um país que consolidava, ou seja, tinha um momento histórico aí da República, né, se consolidando. Nós temos aqui a imagem, a representação da proclamação da República, um momento em que o Brasil saiu da monarquia e se tornou república e dava os seus primeiros passos em uma democracia que tinha a eleição da figura de um presidente. Percebe que nós vamos ter diversos atores políticos, Nilo Peçanha, Marechal Deodoro e outros que vão configurar aqui, vão montar para a gente essa república, né? No caso, o grupo que irá consolidar esse ideal republicano. Mas nós tínhamos também um tipo de política muito ligada à questão agrária, né? Às questões aí mais rurais dos senhores donos de terra, que era exatamente a política do café com leite. E essa política ela consistia exatamente na alternância de poder, né, entre os grandes produtores rurais, entre aqueles que tinham o poder nas mãos, né, o poder da terra, né, a política do café com leite alternando entre São Paulo e Minas Gerais os presidentes. Então, percebo que essa política foi denominada dessa forma. Além dessa política, o nosso país era completamente desigual, né? Nós tínhamos muitas desigualdades. Nós tínhamos uma tímida industrialização lá em São Paulo que dava um gás ali econômico, né, um poderio econômico a um determinado grupo. Nós tínhamos grandes fazendeiros, senhores de terras, donos de muitas riquezas, mas também tínhamos pessoas muito pobres, vivendo em regiões diferentes do país, como lá no Vale do Paraíba, que entrou em decadência devido à forma como o café foi cultivado lá, certo? Degradando o solo. A gente percebe que tem essas pessoas, né, muito pobres. A gente tem a seca do Nordeste. No Norte aqui a gente tinha o ciclo da borracha, né, que enriqueceu
muitos senhores, né, que eram donos, proprietários de terra, de onde extraía a borracha, mas os seus trabalhadores viviam em miséria. Aqueles que saíram lá do Nordeste, né, imigrantes nordestinos que vieram para o nosso estado, percebem que eles não tinham uma condição boa de vida, certo? Então a gente percebe grandes desigualdades e um certo tom pessimista, a gente pode até pensar que vem dessas questões também, né? Até do próprio eu lírico ali, expressando esse tom pessimista com relação à vida. Por que ele escreveu? Vamos observar aí. Olha só o nosso texto. Uma das funções da linguagem literária é a de promover a apreciação estética com uma linguagem que foge do convencional. Então nós vamos ter Augusto dos Anjos publicando apenas uma obra. O único livro do escritor, intitulado Eu, trouxe inovação no modo de escrever com ideias modernas, termos científicos e temáticas influenciadas por sua multiplicidade intelectual, certo? Então ele vai ser inovador exatamente nesses aspectos, da linguagem, com termos científicos, dessa temática, certo? Mas por que a obra é enquadrada ali no período do pré-modernismo? Olha só. O autor utilizou características formais pertencentes ao parnasianismo e ao simbolismo. Como assim características formais? Perceba que o nosso autor deu preferência a escrever um verso, escrever poemas, utilizando a forma fixa de um soneto. Então, o soneto era a forma como os parnasianos gostavam de produzir os seus poemas, era a preferência dele. Então, como ele utilizou uma preferência lá dos parnasianos, dos simbolistas, isso faz ter um pé ali na tradição, certo? Mas o conteúdo busca aproximação com a realidade. Além disso, a linguagem adotada é inovadora. O conteúdo, um tom certo, pessimista, o uso de termos antipoéticos, palavras utilizadas lá da medicina, certo? Trazem para esse autor uma certa ideia de inovação, ok? E, na sequência, olha só, essa mescla, essa mistura de estilos faz com que o autor esteja no meio do caminho, ou seja, ele seja um pré-modernista entre a renovação e o passado. Então, quando a gente lembra, ele inovou, utilizando termos da medicina, termos antipoéticos, ele inova na sua linguagem, mas ele ainda está ligado a um passado, quando ele faz a preferência por sonetos, né? Se ligando aí a uma antiga forma de fazer poemas que é própria dos parnasianos e dos simbolistas. Ok? Então, espero que vocês tenham compreendido o Augusto dos Anjos, o período literário em que ele produziu, a sua produção literária, e com base nisso a gente vai agora para a nossa DLI, para o nosso momento de dinâmica. Vamos lá! Muito bem, então temos aí uma questão, budismo moderno. Leiam o poema com bastante atenção e aí vamos à nossa questão. No caso, a questão de hoje vai pedir para você escrever, né? Então escreva um pequeno parágrafo no qual comente o poema lido, né? Nele destaque parte dos textos que apresentam características próprias da escrita de Augusto dos Anjos. Então nós vimos essas características durante a aula, né? Então, o que ele utilizou na sua linguagem ali que caracteriza ele aí nesse período, certo? O que torna esse autor, né, um pré-modernista? Em que pontos do texto nós temos inovação? Em que outras temos um aspecto mais ligado à tradição, certo? Então, a atividade de hoje exige um pouquinho mais de reflexão. Então, leiam com bastante atenção e façam um pequeno parágrafo. Eu aguardo a participação de vocês lá no chat. Até mais!
Muito bem, então vamos agora ao nosso momento de interatividade. Hoje vocês tiveram uma surpresa com relação à questão, não foi de marcar, mas uma questão que exige de você a produção de um pequeno parágrafo, um pequeno texto. Lembrem que escrever é importante e você tem que ser capaz de produzir textos para expressar o seu pensamento, expressar suas ideias e argumentar defendendo seus pontos de vista, certo? Isso daí será exigido de você no vestibular, nas provas de redações que estão para acontecer. Então, quando você for fazer o vestibular, tem prova de redação obrigatória, certo? E é importante você treinar, você buscar escrever textos, pequenos parágrafos, para treinar a sua escrita também. E na aula de hoje a gente pediu que você produzisse um pequeno texto exatamente sobre a sua leitura de um poema de Augusto dos Anjos. Então, lembrando, Augusto dos Anjos é exatamente aquele autor, certo? Que busca, né, nos seus textos, ele vai trazer inovações, mas também estará ligado a uma tradição de produção literária, certo? Por isso que ele é enquadrado ali no pré-modernismo. Em determinados momentos, esse autor vai trazer inovações na sua temática, né? Até um certo tom pessimista, termos que nós vamos ter lá nos seus poemas que são próprios da medicina, termos antipoéticos, muitas vezes ele vai usar o verme, né? Ele vai utilizar termos referentes à morte, à medicina, né? Ao trabalho do médico. Então percebe que esses termos são inovadores. Mas em outros momentos ele vai se ligar muito a uma tradição literária, que é a tradição dos parnasianos e simbolistas, que tem preferência de produzir poemas, produzir textos com formas clássicas, fixas, como o soneto. E era com base nisso que você ia ter que analisar o nosso poema. Vamos lá? Budismo moderno. Acompanha comigo. Tome, doutor, esta tesoura e corte minha singularíssima pessoa. Que importa a mim que a bicharia roa todo o meu coração depois da morte? Ah, um urubu pousou na minha sorte, também das diatomáceas da lagoa, da criptogama cápsula de esbroa, ao contrato de broca destra forte. Dissolva-se, portanto, minha vida, igualmente a uma célula caída, na aberração de um óvulo infecundo. Mas o agregado abstrato das saudades fique batendo nas perpétuas grades do último verso que eu fizer no mundo. Então, escreva um pequeno parágrafo no qual comente o poema lido, nele destaque parte do texto que apresentam características próprias da escrita de Augusto dos Anjos, certo? Então, quando a gente observa o nosso texto, aqui a gente pode observar budismo moderno, né? Então, percebam que nós vamos ter no poema versos que vão trazer palavras que são mais da medicina, termos médicos, antipoéticos, né? Termos que não eram bem vistos naquele período num poema. Olha só nesses versos, o que nós vamos encontrar? Ó, que importa a mim que a bicharia roa? Bicharia, né? Roa, roer, decompor, todo o meu coração depois da morte. Olha só, uma temática mais voltada para a morte, certo? Matemática mais pessimista, e ele entrega, né, essa tesoura para o médico, corte essa singularíssima pessoa, né? Então percebe que ele não tem certo apego aí à vida, né? Então a gente observa essa temática mais mórbida. E a gente tem termos, olha só, diatomáceas, certo? Criptogama, olha só. Nós vamos encontrar também óvulo infecundo, célula caída, né? Então perceba que nós temos inovações na linguagem, no uso desses termos, né? Então observem que há uma inovação aí neste ponto. Mas quando nós voltamos à estrutura, observem um quarteto aqui, né? Um verso, uma estrofe com 4 versos, outro quarteto, então temos 2 quartetos. E aqui a gente observa já o terceto, uma estrofe com 3 versos. Outro terceto também. Então perceba que ele preferiu fazer uso
de uma forma fixa, né, do uso de sonetos para produzir o seu poema. Então percebo que aí nós vamos ter um aspecto dele ligado à tradição. E esses são os aspectos que você poderia pontuar no seu texto. Vamos pegar um exemplo? Olha aí no nosso gabarito, rapidinho. Olha só. É uma resposta pessoal, mas observe que no gabarito eu tenho uma ideia, uma possibilidade do que seria o seu texto. Olha só. O poema é repleto de uma linguagem que carrega termos antipoéticos, tais como bicharia, óvulo, urubu. A temática da escrita é também a constatação da derrota de uma pessoa em tom negativo e irônico, como nós já comentamos, um tom pessimista. Observem, o texto escrito na forma de um soneto, com versos decassílabos e esquema de rimas, que vocês podem observar, preservado indica cuidado com a forma textual. Isso faz com que ele esteja ligado ao parnasianismo, certo? A essa escola literária que preza pela forma. Então, observe que esses são os pontos que vocês poderiam pontuar no texto de vocês. Ok? Agradeço a participação de todos e espero vocês em uma próxima oportunidade. Até lá, gente. Tchau. Olá, alunos do terceiro ano. Vamos continuar agora com a matemática. Aqui quem vos fala é o professor Jean Nobre. E hoje nós iremos tratar de um conteúdo muito bacana, muito interessante, que é o que a gente vai ver na próxima cartelinha. Então, hoje nós iremos falar sobre medidas de tendência central, ok? Medidas de tendência central. Iremos trabalhar basicamente com média aritmética, tá? E média ponderada, ok? A gente vai abordar esses dois conteúdos, média aritmética e média ponderada, tá? E aí, para ilustrar melhor a nossa aula de hoje, eu trouxe aqui um vídeo dos professores do CMEA. Vamos assistir esse vídeo, depois a gente volta para comentar. Vamos lá. Eu tenho 1,80 m, yes! Eu tenho 1,70 m. Eu tenho 1,60 m. Eu tenho 1,65 m. Eu tenho 1,5 m. Muito bem, então vocês viram aí que os professores têm alturas diferentes, né? Como a gente vai falar sobre média aritmética simples e média ponderada, a gente precisa entender que esses valores, né, de média, o que vem a ser a média, né? A média ela não é nem o maior valor e nem o menor valor. A média é o somatório de todos esses valores, né? Que quando a gente junta ali e realiza uma operação, nós temos um valor intermediário, tá? Isso é a média, não é nem o maior e nem o menor. Vocês viram ali que o professor Emerson tem 1,80 m, né? A professora Cris tem 1,50 m, né? Então, a média de altura dos professores, tá? É um valor que vai representar todos esses. Mas como é que a gente faz para encontrar essa média, né? Se a gente for trabalhar com a média aritmética simples, basta a gente somar todos os valores, tá? E dividir pelo total de valores que eu tenho. Vou já mostrar para você como é que a gente faz isso passo a passo, tá? Se for média ponderada, a gente vai precisar de um negócio chamado de peso, tá? Também vou explicar detalhadamente para você a diferença entre média aritmética simples e média ponderada, tudo bem? Vamos começar então com a média aritmética simples. Dá uma olhada na cartela e vamos ver a definição.
A média aritmética é um conjunto de dados. A média aritmética de um conjunto de dados, é obtida somando todos os valores e dividindo o valor encontrado pelo número de dados desse conjunto. Então vejam, se eu tenho aqui 5 valores, o que eu tenho que fazer? Não é? Eu preciso somar esses 5 valores e dividir por quanto? Por 5 também. Se eu tenho 8 valores, eu vou somar esses 8 valores e dividir por quanto? Por 8, tá? E assim por diante, ok? Então, isso é a média aritmética simples. Você soma todos os valores e divide pela quantidade de valores que você tem, tá? E para a gente trabalhar com a média aritmética simples, tá? Nós temos uma equação. Vamos dar uma olhada na equação, então? Equação também, apesar de grande, né? Mas não tem muito mistério, tá, pessoal? É tranquilo. O que significa essa equação aqui, ó? Média aritmética simples é igual. Aí você vai pegar o primeiro valor que você tem, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos tratar aqui de nota. Vamos pegar a primeira nota que você tem, que você tirou, né? Sei lá, em língua portuguesa, você tirou, na primeira prova você tirou uma nota. Na segunda prova você tirou uma outra nota, né? Na terceira prova você tirou uma outra nota. E assim por diante. Esse xn, tá, significa que você pode somar quantos valores você quiser. Se eu tiver 10 valores, eu posso somar os 10 valores. E depois dividir sempre pelo total de valores que você tem. Se você tem 10 valores, 10 notas, por exemplo, né, você vai dividir por 10. Se você tem 5 notas, vai dividir por 5 e assim por diante. Ok? Então, a MS é a média aritmética simples, tá? Quando você vê no livro de matemática MS, essa nomenclatura é média aritmética simples, tá? Justamente para diferenciar da média ponderada, que a gente vai ver logo mais. x1, x2, x3, né, são valores dos dados, tá? E esse nzinho aqui é o número de dados. Então, aqui são as informações que nós temos sobre essa equação, sobre essa fórmula, tá? Bom, vamos ver um exemplo numérico para ficar aí bem claro para todos. No segundo bimestre, João alcançou as seguintes médias. Então, vejam, ele teve aqui, matemática teve 8,5, português 7,3, história 7, geografia 7, né? E assim foi com todas as disciplinas, todas as matérias, né? Temos um total aqui de 10 matérias, vejam, tem 5 ali do outro lado, né? E 5 aqui. Determine a média aritmética bimestral de João. Então, vocês já perceberam que eu vou ter aqui 10 notas, né? Vou ter aqui as 10 notas. Como é que eu vou fazer para encontrar a média aritmética dessas 10 notas, né? O João, a média dele nem foi 9,5, que foi a maior, né? Mas também não foi 7, que foi a menor aqui em história. A gente precisa descobrir qual foi a média dele, né? A nota dele não foi nem a maior e nem a menor. Precisamos descobrir qual foi a média. Então, para a gente encontrar a média, olha como é que a gente vai fazer. É simples, tá? Considerando que o João possui 10 matérias, para determinar a média aritmética delas, devemos somá-las e dividi-las por 10. Ok? Dividir por 10. Então, nós pegamos aqui todas as notas, vejam, ó, nota de matemática, né, depois de português, né, fomos somando todas as disciplinas, tá? E ao final, dividimos por 10. Então, o somatório de todas essas notas, 81,6. E aí, dividindo por 10, né? Basta a gente deslocar a vírgula, uma casinha decimal aqui para a esquerda, 8,16. Ok? Então, o João alcançou a média de 8,2. 8,2 foi porque foi arredondado, tá? Ele tirou 8,16 e aí arredondamos para 8,2. Ok, meus amigos? Então, média aritmética é apenas isso. Ok? Você vai somar todos os valores que você tem e ao final vai dividir pela quantidade de valores ali, tá? Isso aqui acaba sendo como uma revisão, né? A gente está no terceiro ano, acaba funcionando como uma revisão para nós, porque em algum momento vocês já estudaram isso aqui. Ou então, na pior das hipóteses, utilizaram esse conceito para calcular, por exemplo, a média
que você teve em determinada matéria na escola, né? Somou ali todos os trabalhos que você fez, com prova, né? Avaliações e tal, e dividiu e encontrou a tua média, ok? Agora a gente vai ver o que é a média ponderada, tá? Dá uma olhada na média ponderada agora. Média ponderada, média aritmética ponderada, é calculada multiplicando cada valor do conjunto de dados pelo seu peso. Essa informação aqui você tem que ficar de olho na hora do exercício, tá? Se vier informação de peso, tá? Você já sabe que se trata de média ponderada e não da média aritmética simples. Depois encontra-se a soma desses valores, que será dividido pela soma dos pesos. Vejam que agora nós iremos dividir pelo somatório dos pesos, tá? Como assim, professor? Agora há pouco eu falei para você que na média aritmética simples a gente soma todas as notas que eu tenho e divido pela quantidade delas, né? Se eu tenho 5 notas, eu vou somar as 5 e vou dividir por 5, tá? No caso da média ponderada é diferente, tá? Eu não vou dividir pela quantidade de notas que eu tenho, eu vou dividir pelo somatório dos pesos. Professor, não entendi essa parte. Vamos lá que eu vou te explicar então. Também é tranquilo, tá? Essa daqui vai ser a nossa equação. Já anota aí, tá bom? Para ficar no caderno. Vejam, esse P1, P2, né? Enfim, é o peso. Então, essa informação, esse peso, ele sempre vai ser dado na questão, tá, pessoal? Ele tem que dar o peso. X1 é a nota, ou o valor que você estiver trabalhando. Não necessariamente uma nota, né? É um valor qualquer. Então, você vai multiplicar, vejam. Você vai multiplicar o peso com esse valor que você tem, ok? Depois, você vai somar com quem? Com o segundo peso, ó. São 2 pesos, né? E com a segunda nota também, x2. Então, vai somar com peso 2 vezes o valor 2. E assim por diante, tá? Depois, nós iremos dividir pelo somatório dos pesos. Como assim, professor? Você vai somar os pesos. Olha só, peso 1, peso 2, peso 3, peso 4. Quantos pesos eu tiver? Professor, eu continuo sem entender, professor. Dá um exemplo para nós aí? Vamos lá. Olha esse exemplo. O mesmo exemplo das notas. Vejam, Maria Helena deseja calcular a média das notas que tirou em cada uma das 3 matérias a seguir. Se você não entendeu até agora, você vai entender agora com esse exemplo, tá? Veja que nós temos 3 matérias, inglês, português e história. Ela quer saber qual foi a média. Mas vejam que não é a média aritmética. Como é que a gente sabe disso? Calcule a média ponderada de suas notas, sendo que as 2 primeiras provas têm peso 2 e as outras têm peso 3. Então vejam, pessoal, mesmo que a questão não tivesse dito para nós aqui, né? Calcule a média ponderada. Mesmo que não tivesse escrito aqui ponderado, ok? Mesmo assim você saberia que a questão se trata de média ponderada. Por quê? Porque foi dado peso, ó. Como foi dado peso, então você já sabe que você não vai calcular média aritmética simples. Você vai trabalhar com média ponderada em função dos pesos que ele deu. Outro detalhe, ele disse que as 2 primeiras provas, a primeira e a segunda prova, tem peso 2, tá? Primeira e segunda prova, peso 2. A terceira e a quarta prova tem peso 3, ok? Então, o peso da primeira prova vai ser 2, o peso da segunda prova também vai ser 2. Os pesos podem ser iguais, professor? Pode acontecer dos pesos serem iguais, que é esse caso aqui, tá? Nem sempre vai acontecer, mas pode acontecer, tá? Como é que vai ficar esse cálculo, então? Vamos lá. Olha só como é simples. Nós vamos pegar a primeira prova,
que foi 6,5, ó. Então aqui está 6,5, a nota, né? E vamos multiplicar com quem? Com o peso. Lembram que as duas primeiras notas são peso 2 e as 3 últimas peso 3? As 3 últimas não, a terceira e a quarta, né? Tem peso 3. Então é assim que a gente vai fazer. Vamos multiplicar a nota com o seu peso. Então na primeira prova, qual foi a nota? 6,5. Qual foi o peso? 2. Então tá aqui, 6,5 vezes 2. Segunda prova, qual foi a nota? 7,8. Tá aqui, 7,8 vezes quem? Vezes o peso. O peso também é 2, tá? Não tem problema, o peso também é 2. Terceira prova, nota 8 vezes o peso. Qual é o peso? 3, peso 3. Aqui está. E assim por diante, né? 7,1 vezes o peso também. Ok? A partir daqui, pessoal, é só conta, né? Então a gente vai multiplicar 6,5 vezes 2, que deu 13. Depois 7,8 vezes 2, que deu 15,6, né? E assim por diante, ó, 24, 21,3, né? É o resultado dessas operações aqui. Tudo bem? E ao final, vamos dividir por quanto? Professor, essa parte aí que eu não entendi. Ao final, nós vamos dividir pelo somatório dos pesos. Vejam só, quantos pesos eu tenho? Eu tenho 4 pesos, sendo que os dois primeiros valem 2 e os dois últimos valem 3 cada um. Por isso que ficou 2 mais 2, mais 3, mais 3. Perceberam? Essa daqui que vai ser a nossa sacada, tá? Vamos dividir pelo somatório dos pesos, diferente da média aritmética. Aqui eu somo os pesos, tudo bem? E divido pelo resultado dessa operação aqui de cima. Então, no caso de inglês, a nota dela, né, foi de 7,39, tá? Vamos ver as outras matérias agora, para a gente fazer a nossa DLI. Olha como é que vai ficar no caso de língua portuguesa. Mesma ideia, pega a primeira nota, que foi 7,5, multiplica com o peso, que é 2, né? Eu já sei que os pesos são 2, aqui é 3 e aqui é 3. Então, realiza toda a operação normalmente, ó, multiplica a nota vezes o peso, e ao final você divide pelo somatório dos pesos. Vai ficar igual a inglês, mesma coisa. E aí está o resultado, 7,44 para a língua portuguesa. Isso também foi feito com história. História também seguiu a mesma ideia, tá? Multiplicamos a nota vezes o peso, né? Fizemos todas as multiplicações. Depois dividimos pelo somatório dos pesos. Resultado aqui 72,1, né? Dividido por 10, basta deslocar a vírgula uma casinha para a esquerda. Portanto, 7,21 foi a média ponderada de história. Ok, pessoal? Vamos praticar um pouquinho agora? Vamos ver a nossa DLI. Muito bem, aí está a questão de número 1, tá? Calculem aí essa questão, leiam com atenção, percebam que ali, né, façam a distinção se é média ponderada ou se é média aritmética simples na questão 1, tá? Vamos para a questão 2 agora. Na questão 2, também avalie se é média ponderada ou não e encontre aí o resultado. Ok? Boa atividade e até logo mais.
Muito bem, vamos lá fazer a correção então? Vamos antes interagir com alguns alunos, ver a resposta de alguns, tá? Em seguida a gente vai corrigir. Vamos ver quem está na vez. Alexander, acho que é Alexander, né? Colocou, na questão 1, colocou 7,5, tá? É Alexandre, perdão, tá? Alexandre, 7,5 na primeira. Não colocou a segunda, ou pelo menos eu não consegui ler. O Arifran colocou 9,3 na questão 1. Questão 2 ele não colocou, né? O Alexandre colocou 7,5. O Alexandre já foi, né? Já, né? Tá, o Alexandre só respondeu a 1 então também, né? Temos mais alguém? O Lucas colocou na questão 1 7,46 e na 2 ele colocou 8,44. Muito bem. A Giovana, questão 2, não colocou a resposta, não tem resposta, né? Apenas a questão 2. Edilane, 7,5 na primeira, tá? Giovana na questão 2 colocou 6,2. 6,2 da Giovana. Beleza. Bom, temos mais... o Alexandre colocou agora a questão 2, 8,5, tá? Obrigado, Alexandre. Mais alguém? Tá, então essas aí foram as nossas participações, né? Na próxima eu chamo o nome de todos. Vamos lá corrigir? Vamos ver como foi que ficou a primeira. Agora vamos calcular a média aritmética de Maria Helena em matemática, lembrando que a média de suas notas é ponderada, sendo que as duas primeiras provas possuem peso 2 e as outras duas peso 3. Eu acho que no início aqui da leitura eu acabei falando média aritmética, mas não é aritmética, né? É a média ponderada mesmo, média ponderada. Bom, então essas aqui foram as notas, né? De Maria Helena, 8,5 em matemática, né? 9,2, 9,6 e a quarta prova ela tirou 10. Vamos ver como foi que ficou então? O resultado aí dessa primeira, né? Então, na primeira prova de matemática, ela tirou 8,5, que está a nota, e o peso foi 2, né? Peso 2, 9,2 vezes o peso, que também é 2, 9,6 a terceira nota, vezes o peso, que agora é 3, né? O peso aqui das duas últimas são 2, e das duas primeiras peso 2. E a quarta nota, ela tirou 10, né? O peso 3 também. E aí, resolvendo as operações, resultou aqui em 94,2, tudo isso dividido por 10. Aí você já sabe, né? Toda divisão por 10, basta você deslocar a vírgula uma casinha para a esquerda. Então, ficou 9,42 o resultado. Ok? Corrijam aí no caderno de vocês. Quem chegou nesse resultado, parabéns, tá? Quem não chegou, rever novamente os cálculos aí, porque provavelmente a gente sempre erra aqui, né? Essas multiplicações, né? Isso aqui a gente tem que ter um pouquinho de atenção. Bom, vamos lá para a próxima. A próxima é a questão 2, né? Sabendo que as notas de um aluno foram, então ele deu aqui as notas, né? Todas elas são 5 notas. Qual a média que ele obteve no curso? Então vejam que, como não existe informação de peso, nós concluímos que se trata de uma média aritmética simples, tá? Média aritmética simples porque ele não ofereceu para nós a informação sobre os pesos, tá? Então, nesse caso aqui, como é média aritmética simples, basta a gente somar todos os valores que eu tenho, todas as notas, né? E dividir pelo total aqui de valores que eu tenho. Como eu tenho 5 notas, eu vou dividir por 5, tudo bem? São 5 notas, a divisão vai ser por 5. E aí ficou 42,2 dividido para 5. Resultado, 8,4 a média aritmética simples. Tá certo, pessoal? Então, essas aí foram as nossas duas questões de hoje. Nós nos vemos aqui numa próxima oportunidade. Obrigado a todos e até lá.